Sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Brilhar, porque aqui a nossa estrela é você. E hoje é com muito carinho, muita honra que eu recebo a doutora Silmara Sanches. Bem-vinda! Obrigada, Lília. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, viu? Imagina, eu que agradeço pela confiança. E para começar, como iniciou sua trajetória no empreendedorismo? O que te inspirou a começar? Bom, o meu contato, minha identificação com o empreendedorismo, ela vem desde a minha infância, quando eu observava minha mãe vendendo, pintando panos de prato para vender na escola. Então, e futuramente depois ela teve uma loja de material de construção e eu cresci dentro daquele ambiente. Então, o contato com o empreendedorismo vem desde a minha infância e eu sentia muito uma vontade. Tudo eu queria fazer o meu dinheirinho, eu brincava de cabeleireira das minhas bonecas. No meu crescimento, a minha mãe me projetou como enfermeira, ela queria muito que eu fosse enfermeira, eu me identifiquei com isso e fiz a minha carreira da enfermagem. Primeiro, eu me formei como auxiliar de enfermagem, já tem 19 anos, Nossa! e fiz a faculdade, virei enfermeira, trabalhava em hospital. Mas aquela vida de plantões me fazia sentir. Ao mesmo tempo, eu estava realizada por trabalhar com a saúde, que é uma área que eu gosto muito, mas eu me sentia presa, eu me sentia um pouco sufocada. Então, eu fiz uma migração da área da enfermagem para a área da estética. Foi quando uma colega me fez a proposta de eu trabalhar com drenagem linfática em domicílio, e ela falou: ó, dessa forma você vai conseguir ter liberdade, liberdade de horários. Eu achei bastante interessante e foi onde eu fui buscar o curso de drenagem linfática. E achei a pós-graduação em estética para enfermeiros. Isso foi no ano de 2014, né? Quase 9 anos atrás. Naquela época não se falava muito da atuação dos enfermeiros na estética. Então eu fui fazer a minha pós-graduação e como eu tinha aquela sede de empreender, assim, o primeiro módulo do curso que eu saí apta para realizar um procedimento, eu comecei a mandar mensagem para as minhas amigas, que era, Olha! na época era limpeza de pele. Comprei um kitzinho de estudante e, gente, eu já estou fazendo limpeza de pele, atendo em domicílio e fui ali, uma por uma, atendendo as minhas clientes na casa delas, até conseguir alugar um espacinho. Fiz um processo de migração, porque eu trabalhava no hospital à noite e trabalhava como enfermeira esteta de dia. E aí levou um tempo esse processo de migração até onde eu consegui alugar um lugar para mim e montar minha clínica. Olha que legal. Pelo que a gente percebe na trajetória, sempre existiu aquela força interior, aquela vontade, né? Aquela inconformidade com uma Sim, rotina comum. é. Você acredita que existe o dom para o empreendedorismo ou a gente desenvolve isso? Olha, eu acredito que o empreendedor, ele nasce empreendedor, é aquilo. Tem uma chama interna, uma coisa que te incomoda, você sempre fica, é aquilo martelando na sua cabeça. E o que a pessoa precisa é identificar que ela tem esse propósito de empreender e aí ela se desenvolver dentro do que ela quer empreender. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, eu trabalho numa linha de produção lá numa empresa, mas eu tenho vontade de comprar uns produtinhos e revender para as minhas amigas, uma maquiagenzinha. Eu gosto de fazer um bolo e eu vendo aos finais de semana. Então essa pessoa ela tem a ver empreendedora, ela nasceu e ela só precisa se aprimorar naquilo que ela quer fazer. Olha, perfeito. Quanto tempo já na jornada empreendedora? Empreendendo já há 8 anos. 8 anos. E na sua opinião, qual que é a principal dificuldade hoje no Brasil para as pessoas começarem, entenderem o que é o empreendedorismo e iniciarem um negócio? Porque existe muita gente que tem a vontade, mas não sabe como começar. O que acontece? A maior dificuldade é que muitas pessoas têm a crença de que para começar você precisa ter o ambiente perfeito. Mas como que eu vou ter um lugar para alugar, para montar o meu espaço? Eu preciso, na minha área, por exemplo, na estética, às vezes a pessoa, mas eu não tenho nenhum aparelho, mas eu não tenho uma sala. Começa com o que você tem. Eu não te, eu no começo eu não tinha maca para atender, maca portátil que eu levava. Eu atendia minhas clientes na casa delas, no sofá, na cama. Então, aquela crença de que tudo tem que estar perfeito para eu começar é o que mais limita o empreendedor, né? Muitas vezes hoje as redes sociais, da mesma forma que as pessoas mostram aquela vida perfeita, do empreendedorismo também. O pessoal que busca informações sobre empreendedorismo vai ver grandes empresários, vê eles lá com o empreendimento deles perfeito e acha, mas como é que eu vou conseguir chegar ali? Começa com o que você tem, a pessoa tem que acreditar nisso.
A pessoa precisa entender que existe um processo, né? É como uma Isso. escada. Eu não vou começar no topo. Eu Não, começo do primeiro degrau, vou subindo devagarzinho e vou construindo a minha realidade. exatamente dessa E, na forma. sua opinião, o que é empreender? Porque eu vejo muita gente que vende bala, vende doce, eu sou vendedora ambulante, eu sou autônomo. Qual que é a diferença entre um vendedor, um empreendedor? O que é, na sua visão, empreender? Então, empreender, mesmo o vendedor de bala, ele é um empreendedor. O que ele precisa é se ver nessa posição. Muitas vezes a pessoa, hoje, inclusive foi hoje de manhã, eu estava assistindo uma live, né, onde a moça ela falava, eu tinha uma visão de, eu sou um profissional autônomo. E isso te deixa, o profissional autônomo simboliza, sou uma pessoa sozinha, leva para uma visão de algo singular, de algo pequeno. Com menos valor, né? Isso, e o empreendedor é aquele que tem a capacidade de multiplicar. Então, se você tem uma bala e você vende essa bala por 10 centavos e você pega aqueles 10 e vai lá no atacado para comprar duas, você multiplicou aquilo, você tem a capacidade de multiplicar a semente, você é empreendedor. Então, a pessoa precisa acreditar nela e desenvolver. Sim, e além disso, empreendedor é você identificar uma dor. E o empreendedor, ele não vai vender um produto, eu não vou vender para você essa água. Eu vou entender a sua necessidade e eu tenho um propósito. Meu Isso. propósito é matar a sede, meu propósito é te fazer despertar para o seu potencial. Então, é uma coisa mais voltada a propósito, né? Sim, exatamente. Pensando nisso, qual o propósito de Silmara Sanches na área da saúde? Olha, na área da saúde, o meu propósito é transformar vidas. No momento, através da estética, né? Iniciei através da estética e agora nós estamos mais focados na área da saúde, onde eu tenho trabalhado na minha clínica com ozonioterapia, tratamento desde idosos, desde patologias até mesmo atletas, que é um tratamento que é muito expansivo, a gente consegue atingir aí várias necessidades e é o que você falou, a gente sanar dores, né? Então eu tenho um problema, eu tenho uma limitação, algo que eu preciso curar, algo que eu preciso tratar. Então, através da ozonioterapia e da saúde, hoje a gente tem transformado vidas, trazendo capacidade para as pessoas. Perfeito. Galera, tava conversando com ela aqui nos bastidores, a gente fala demais, Muito. super nos identificamos, né? E ela contando sobre o crescimento, sobre a expansão, transição, eu percebi que realmente ela é empreendedora, porque o empreendedor, ele tem aquele inconformismo. Nossa, eu quero sair da zona de conforto, tá confortável demais, eu vou inventar alguma coisa. Meu assessor até brinca comigo, ele fala, Lilian, você gosta, parece, de correria, de sofrer, porque quando tá tudo quietinho, você cutuca, você inventa alguma coisa. Isso mesmo. Conta pra eles a novidade e a nova transição que você tá passando, inclusive lançamento de livro, participação em podcast. Não vou contar, mas deixo para que você conte essa transição recente na carreira. Certo. Então, como graças a Deus aí, esses 8 anos que eu venho, migrei para a área da estética e como enfermeira consegui me dar bem, né, na área da estética, tenho minha clínica hoje, eu tenho desenvolvido um processo de mentorias, porque os enfermeiros, meus colegas que trabalhavam comigo, têm me procurado muito para me perguntar como eu cheguei até aqui? Então eu falo assim, a minha mentoria não tropece nas pedras que eu tropecei. Nesses 8 anos foram uma trajetória aí de erros e de acertos. Então hoje eu consigo conduzir profissionais pela mão mesmo, que querem migrar para a área da estética, por onde eu começo, com qual recurso eu tenho. Então hoje eu sou mentora de profissionais da saúde e também estou lançando o meu livro, meu primeiro livro. Olha que legal! Meu Sonho, Meu Chefe, que é um livro de coautoria, onde eu com mais 5 autores falamos sobre as nossas histórias no empreendedorismo, todos saímos do zero, como Olha, demos certo, e a gente também traz uma abordagem técnica sobre ferramentas para empreender. gente, esse trabalho de mentoria eu acho muito incrível, porque como empreendedor eu sei, a gente tropeça em algumas pedras que a gente fala, meu Deus, se alguém tivesse me ajudado. Então, o seu papel hoje é fazer com que eles não sofram o que você sofreu. Sim. E qual é o conselho que você deixa para quem está passando por dificuldades no meio do caminho com o empreendedorismo? Sim. Quando a gente passa por dificuldades, nós precisamos colocar, vamos dizer, o nosso ego de lado, sentar e analisar todas as situações, estudar o que eu estou fazendo que isso não está dando certo. E também não ter medo de errar.
Um dos problemas das pessoas que não conseguem empreender é porque ela tem medo de errar. E quando você erra, você simplesmente descobriu mais uma maneira de não fazer aquilo. Repensar e, opa, eu acho que o caminho não é esse, deixa eu rever os meus recursos, onde que eu estou investindo o que eu estou recebendo, aonde que eu estou direcionando o meu lucro, né? Se eu estou comendo a minha semente ou se eu não estou comendo minha semente, para eu conseguir progredir. Então, é colocar o ego mesmo de lado, sentar e fazer uma autocrítica. Legal. E você, durante esse tempo empreendendo, já se viu numa situação tendo que recomeçar? Ou passou por algum baque, golpe? Porque acontece, né? Você pensou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você conseguiu se reerguer? Como foi e como você conseguiu superar esse desafio? O maior desafio que eu acredito tive até hoje na minha carreira como empreendedora foi em dezembro de 2021, quando eu perdi meu noivo e meu sócio. Ele era meu Nossa. sócio, gerenciava a clínica junto comigo. Nós estávamos assim numa ascensão muito boa, reforma, projetos em andamento, e no ano de dezembro ele havia falecido. Nossa. Então, assim, ele era o meu administrador e o meu maior incentivador. Muitas vezes a gente empreender é difícil de você conseguir pessoas que te incentivem, e ele me incentivava muito, ele me fazia acreditar em mim. Então, assim, juntar a dor do luto com a necessidade de trabalhar, porque o empreendedor não tem aquela compreensão, Não se dá o luxo, tudo bem. né? Não, ele não se dá o luxo. Ele não se dá o luxo, às vezes, de ficar doente, e ele não se dá o luxo de se abater por certas situações. Então, o que me fez ficar em pé, o meu pensamento foi, bom, se Deus o levou e me deixou aqui, é porque eu tenho que viver os meus dias. O meu entendimento seria uma desonra a Deus eu não viver cada minuto do meu dia. Então eu falei, se Deus me deixou, é porque eu tenho que fazer acontecer. Então foi onde eu me reergui, aonde eu comecei a sempre fazer para mim mesma as afirmações que ele me fazia. Você é capaz, você vai realizar, você vai conseguir. E passei aí por cima dessa dor do luto e segui com a clínica, já aí gerenciando sozinha, atendendo e fazendo todas as coisas. E Deus vem provendo até hoje. Olha, gente, muito importante o que você falou, porque eu também acredito muito em Deus, eu não sou de religião, mas Deus, ele é um só. E igual você falou, tem dias que a gente chora porque não é fácil empreender, que a gente fala, meu Deus, eu não quero mais. Quantas vezes eu falei, gente, não quero mais, vou morar na roça. Mas é Deus, você entrega nas mãos dele, parece que ele renova sua força e fala, minha filha, hoje é um outro dia, vai. Isso, é isso Então, mesmo. passou por dificuldade, entregue nas mãos dele, que ele renova, que ele nos guia, né? Exatamente. Eu falo que nós temos que entregar nossas lágrimas para Deus, porque Ele colhe, e realmente, independente de religião, é crer em Deus, porque a nossa força tem que vir dele, porque a nossa chama de realizar algo, o nosso propósito de transformação veio dele. Então, quando a gente sente alguma dificuldade, quando a gente sente uma fraqueza, a gente tem que lembrar, é na fraqueza que Deus nos faz fortes, porque a gente tira a nossa autonomia de homem, de ser humano, não, eu faço, eu realizo. Se Deus não permitir, você não vai realizar. Então, quando você se entrega para ele e fala, Senhor, eu tô fraco, me conduz, é aí onde você vai ser mais assertivo. Sim. E uma outra coisa também que eu acho interessante, você já teve que recomeçar, então, a partir desse luto, né? Foi muito difícil, porque ele era um provedor financeiro na minha vida pessoal, e eu tive que dar conta de tudo sozinha, né? Foi bem difícil, mas cá estamos. E tem pessoas, claro, que não é uma situação de luto, mas se vê numa situação que ela precisa recomeçar. Sim. Ela tá acostumada com um patamar, ela tem que começar do zero e é difícil, né? Sim. Porém, eu passei por uma situação onde o que eu entendi, existem pontos finais que a gente chora porque a gente não quer, mas a gente não imagina que Deus está falando, minha filha, chega, vamos virar a página, porque tem uma história nova, que tem algo muito maior. Então é saber lidar também com finais, com recomeços. O que você pensa sobre isso? Eu entendo que nós temos que identificar o final de ciclo, sim, e ela precisa ter um movimento de recomeço. O que ajuda essa pessoa a se manter firme no seu propósito? Ela entender que às vezes aquela dificuldade que ela está passando
é porque ela vai ter um ensinamento para ajudar uma outra pessoa no futuro. Porque quando ela vê o empreendedor, ele não tem que simplesmente montar o seu negócio, você não trabalha simplesmente com vendas, você tem que investir em vidas. Então o empreendedor, ele vai ser modelo, nós falamos muito do potencial da mulher. Então a mulher, ela é referência para outras mulheres. Então sempre que eu passei por alguma dificuldade ou algo que eu precisasse falar assim, não, calma aí, eu vou precisar recomeçar, eu acho que eu errei e aqui eu vou ter que retomar por um caminho diferente, eu tinha para mim que eu passei por essa situação, porque lá no futuro eu vou ver uma outra pessoa passando e eu vou conseguir ajudar ela a se conduzir. Nossa, Então, disse tudo. não é? Até as coisas ruins que acontecem, que a gente pensa que são ruins, a gente tem que ser grato. Sim. Sabe? Então, tudo eu sou grata a Deus. Se, nossa, fui fechar um negócio e não deu certo, Senhor, muito obrigada. Era pra ser, né? Era pra ser dessa forma. Estou passando X dificuldade. Isso tá me moldando, isso tá me fortalecendo, isso tá me ensinando, e assim eu vou poder ensinar outras pessoas futuramente. E quando a gente entende isso, a gente passa a aceitar as coisas com mais facilidade, liberar o perdão, né? Exatamente. Ele fez aquilo comigo, eu passei por essa situação, tinha que ser, eu aprendi de certa forma. Isso. E o que você falou sobre propósito, sobre outras vidas, gente, muito incrível. Por que eu falo isso? O ano passado, no começo do ano, a empresa sofreu um assalto. Eu trabalho com cinematografia, filmes, novelas, roubaram tudo. Meu Deus. Qual poderia ser minha desculpa? Vou parar com tudo, pra mim chega, já passei por muita coisa. Eu tinha uma palestra pra dar no dia seguinte, falando sobre o quê? Motivação. Chorei a noite inteira porque foi tenso. Na frente da minha filha de 8 anos, que ficou traumatizada, arma na cabeça. Foi terrível. Quando eu entrei naquele palco e descobri que todo mundo sabia o que tinha acontecido, e todo mundo, Lilian, estamos com você, não desista, estamos com você. Eu falei, gente, é isso, é por vocês, eu tenho que continuar, porque não se trata de mim, são vidas, são pessoas. Exatamente. Nossa, incrível, que sintonia. É muito boa. E me conta sobre os prêmios, como foi pra você esse reconhecimento, a experiência de você colher os frutos, lançar o livro, ser premiada. Vai estar numa revista super chique, né? Em agosto. Tô ansiosa já pra sair, né? Já tô anunciando pra todo mundo, já postei. Então, essa fase da colheita é muito bom. Eu falo que é a concretização ali do nosso trabalho, do nosso empenho. Porque muitas vezes a gente tem, a mulher também tem essa veia de empreender, de fazer acontecer, mesmo que no pequeno, mesmo aquela que trabalha dentro da casa dela, que ela não tem aquela visibilidade, ela precisa concretizar, ela precisa colocar em algo concreto o fruto do seu trabalho. Não é simplesmente eu vou trabalhar porque eu tenho que colocar receita dentro da minha casa, não. Porque isso é um simbolismo de olha quanto eu me esforcei, olha onde eu cheguei e você conseguir mostrar para si mesmo o seu valor. Tava até explicando o que a minha terapeuta falou, né? Quando você consegue colocar em algo concreto, palpável mesmo, o fruto do seu esforço, isso te motiva a ir mais longe e também faz com que as pessoas se espelhem em você. Então, tô muito contente com a premiação, tô ansiosa pelo evento. Que não é o primeiro, né? Que não é o primeiro. Então, eu falo que é uma fase de colheita e colheita da primeira safra, porque grandes coisas a gente ainda tem a conquistar. Gostei. E para finalizar, estamos trabalhando com mulheres empreendedoras, tanto com podcast, revista, e o nosso objetivo é levar essa conscientização de que você precisa investir na sua imagem, no seu nome, valorizar o seu trabalho. E tem muita empreendedora que ainda não pensa fora da caixinha. Como você vê isso e qual a dica que você dá para quem tem um trabalho incrível, mas fica com medo de se mostrar, de mostrar o seu valor? Então, o que acontece? Muitas vezes é isso, a veia empreendedora, a pessoa nasce com aquela vontade, ela realiza, mas muitas vezes por crenças limitantes, por padrões, por bloqueios que foram colocados na cabeça dela, às vezes nas relações familiares, às vezes na relação conjugal, ela não se sente merecedora e às vezes ela não percebe o poder do que ela tem. Então eu falo assim, né, para uma pessoa, quando ela quer perceber o valor do trabalho dela, vamos supor que seja uma mulher que faz um bolo lá na casa dela. Você pega e fala assim, imagina se você hoje, alguém apagasse a sua memória e você não soubesse mais fazer o que você faz. Quanto você pagaria para no mesmo minuto você reaver a sua memória e aprender a fazer novamente? Então esse é o
valor do seu trabalho. Então as pessoas primeiro precisam valorizar o seu trabalho e também precisam valorizar a sua imagem. Ela precisa, olha, quem realiza isso aqui sou eu, isso daqui veio de mim. Então a mulher, ela precisa se projetar sim, ela precisa aparecer, ela precisa se mostrar o quanto é bom o trabalho que ela executa, né? E assim ela vai impactar, ela cria uma onda de energia que vai impactar outras mulheres para acreditarem também na capacidade delas. Perfeito. E qual foi a diferença que você sentiu na sua vida, no seu profissional, quando você passou a investir mais na sua imagem? Participar de eventos sociais, se inteirar mais? Olha, tanto nos meus negócios, porque eu passei a ser mais recomendada ainda pelas minhas clientes. Mais respeitada, né? A gente consegue mais respeito e também a questão do amor próprio. Você melhora todas as relações à sua volta, as relações familiares, quem tem um relacionamento ou quem busca um relacionamento e você quer um relacionamento de qualidade, você passa a se dar mais valor. Então, em tudo, é o seu posicionamento em casa como mãe com os seus filhos, como autoridade no seu casamento e também na sua família. Você passa a ser muito mais bem vista e quando você se olha no espelho e você vê assim, essa é aquela mulher vencedora, essa é aquela mulher brilhante, a gente se valoriza muito mais e isso traz mais motivação, vontade de chegar mais longe. Tiveram mulheres que participaram da edição anterior da revista que falaram: Lilian, eu saí com gás pra fazer mais, eu percebi que não existe limite, que eu posso tudo. É um combustível. Abre, né? Um Amplia a visão, né? Com certeza. É muito importante a mulher se projetar assim. Tá vendo, né, mulherada? Gente, tá muito gostoso o bate-papo. Vamos marcar um café, vamos tomar um vinho. Sim, muito. Sigam a Silmara nas redes sociais, tá aqui embaixo. Conheça mais sobre o trabalho dela. E para finalizar, então, para encerrar, qual a dica que você dá para quem tem esse sonho de empreender? Para quem tem o sonho de empreender, eu falo, comece. Uma vez eu falei para um amigo meu, empreendedor, que me deu uma dica. Eu falei para ele assim, olha, eu vou respirar e vou. Ele falou assim, não respira, vai. E o fôlego você pega no caminho. Então você tem vontade de empreender, você tem um propósito no seu coração, aquilo que arde, começa aonde você tá e com o que você tem. Por mais simples e o mínimo que seja, você é capaz de realizar e chegar muito mais longe. Perfeito! E esse foi o primeiro episódio do Pode Brilhar. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Muito ansiosa para conhecer a próxima mulher, próximas histórias e nos vemos na próxima edição. Beijo, obrigada, Sil. Obrigada, sucesso. Lili. Muito obrigada mesmo e continua fazendo esse trabalho que é excepcional, é de Deus. Obrigada.